Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Neste episódio, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Independence Day, ID4, 1996. Hoje conheceremos a história de 3 homens, cercados por um céu que sussurra em labaredas e sombras que parecem respirar, em que a humanidade inteira é confrontada por uma força que transcende fronteiras de lógica, que ameaça apagar toda diferença e união, onde a luta pela sobrevivência se manifesta como uma batalha que cada um deles, com coragem, intelecto e liderança, deve travar contra a vastidão do cosmos. No dia 2 de julho, o SETI detecta um sinal vindo da Lua. Uma nave-mãe colossal, com 1/4 da massa lunar, entra em órbita terrestre e libera 36 naves menores, que se posicionam sobre as principais capitais do mundo. David Levinson, técnico de satélite do MIT, percebe o sinal oculto. Capitão Steven Hiller, piloto de caça, é apresentado em seu dia a dia sonhando com a NASA. O presidente Thomas Whitmore enfrenta baixa popularidade, mas mantém experiência como ex-piloto de caça. As cidades são dominadas por sombras gigantescas, o céu tomado por labaredas e fumaça. David descobre que o sinal é uma contagem regressiva para um ataque alienígena. Ele consegue chegar ao Salão Oval e avisar o presidente, superando conflitos pessoais antigos. Às 23h11, as naves abrem suas comportas inferiores e feixes de plasma destrutivos destroem cidades icônicas. O esquadrão liderado por Hiller é quase dizimado, mas ele consegue capturar um alienígena após atrair um caça inimigo para o Grand Canyon. A resistência se retira para a Área 51, onde o presidente descobre uma nave alienígena recuperada em Roswell e 3 cadáveres de ETs. O alienígena capturado revela telepaticamente a intenção predatória de sua espécie. Levinson cria um vírus capaz de desativar os escudos das naves. Hiller e Levinson pilotam a nave de 1947 até a nave-mãe, enquanto o presidente Whitmore comanda um caça e profere seu discurso inspirador. Russell Cass sacrifica-se para destruir a arma da nave, e os exércitos de todo o mundo atacam após o vírus ser carregado. A nave-mãe é destruída por uma ogiva nuclear, e Hiller e Levinson escapam. A humanidade sobrevive, unida, e o Dia da Independência ganha um novo significado global. Mas antes que isto se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto onde nada parecia definitivo. A chegada das naves alienígenas transformou o céu em um ventre vivo que engolia a luz e sussurrava ameaças em labaredas silenciosas. David Levinson, atento a cada vibração do ar, sentia como se os satélites ao redor do planeta murmurassem em pânico, estalando sob a pressão do desconhecido. Cada cidade sob as sombras das naves parecia respirando, trêmula e pulsante, como se o próprio chão se encolhesse sob os pés dos habitantes. A câmera percorre lentamente as cidades devastadas, mostrando a respiração do concreto e o estalar das luzes que choram sob o peso do céu. Capitão Steven Hiller voava entre correntes de vento que gemiam e chicoteavam seu caça, como se o céu inteiro quisesse retê-lo. Os prédios arranhavam o horizonte com uma ansiedade metálica, enquanto o concreto das cidades estalava e estrebuchava diante da chegada do inimigo.
O chão, a areia, o asfalto, todos se tornavam presenças conscientes, empurrando os humanos a se moverem como peças em um tabuleiro que respirava por conta própria. A câmera segue Hiller em giros amplos e mergulhos verticais, alternando entre sua percepção do céu e a agressividade pulsante do solo. Enquanto isso, o presidente Whitmore percorria corredores que pareciam comprimir-se e exalar temor, cada porta rangendo como se avisasse do perigo iminente. A Área 51 sussurrava segredos ancestrais, as luzes piscando com intenções ocultas, os objetos nas mesas tremendo de impaciência por serem tocados. Levinson sentia o frio da tecnologia vibrando sob seus dedos, como se cada fio e chip contasse a mesma história de ameaça e urgência que ele próprio decifrava. A câmera desliza pelos corredores estreitos, captando reflexos de luz que se dobram sobre as paredes, transmitindo claustrofobia e suspense. No Grand Canyon, o voo kamikaze de Hiller transformou a paisagem em um organismo consciente. As rochas exalavam tensão, os ventos gritavam em desespero e o céu carregava o peso de cada decisão. Ao capturar o alienígena, Hiller percebia que o metal da nave pulsava, resistindo, como se tivesse vontade própria. Whitmore, pilotando seu caça, sentia o céu e o deserto conspirando, cada nuvem e rajada de vento se tornando adversária e aliada simultaneamente. A câmera acompanha movimentos sinuosos do voo, descendo de altos ângulos e subindo em espirais, misturando a vastidão do deserto com a urgência da ação. Enquanto isso, a nave-mãe alienígena irradiava luzes que pareciam sondar a alma dos intrusos. Levinson ativou o vírus e a nave estremeceu, uivando e resistindo como um ser vivo. Hiller guiava o aparelho em uma dança tensa com a inteligência alienígena, cada manobra respondida pela resistência consciente da nave. A câmera alterna planos internos da nave, mostrando os olhos de Hiller e Levinson refletidos nas luzes neon azuladas, intensificando a sensação de perigo e ritmo vertiginoso. O desfecho da batalha revelou a intenção predatória dos invasores, um ciclo de consumo e destruição que testava a coragem humana. Os destroços da nave-mãe iluminavam o céu como fogos de artifício, respirando ainda lembranças do terror que causaram. Whitmore, Levinson e Hiller, exaustos, percebem que cada ato de coragem, cada sacrifício foi necessário para enfrentar a inteligência viva que ameaçava engolir tudo. A câmera se afasta lentamente, mostrando Nevada em ruínas, os sobreviventes emergindo e a vastidão do céu agora em silêncio, criando um efeito de respiração final sobre a Terra. E olhando para os céus agora silenciosos, poderiam realmente confiar que a vitória humana jamais seria novamente questionada? Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. O céu em labaredas e a terra em ruínas expressam o inconsciente profundo e desconhecido, simbolizando a ameaça de forças externas que despertam a união e o heroísmo. O planeta em convulsão e as cidades respirando sobre a opressão representam padrões universais de confrontos humanos com o desconhecido, refletindo conflitos coletivos que se manifestam em situações extremas. O antagonista alienígena manifesta o arquétipo do invasor predatório, impondo uma pressão irresistível sobre a humanidade, levando os indivíduos a descobrirem coragem e liderança, e moldando a resposta coletiva em ações coordenadas e estratégicas. Hiller, em momentos de perigo e voo kamikaze, revela a sombra que se manifesta como medo e dúvida, que ele supera com coragem e determinação, mostrando como o confronto com forças externas desperta o potencial de crescimento interior. A trajetória de Levinson se relaciona ao mito de Prometeu, pois assim como ele trouxe o fogo ao homem, Levinson traz a solução tecnológica que salva a humanidade, enfrentando riscos que ultrapassam sua segurança pessoal. O arquétipo do herói se manifesta em Hiller,
cuja coragem e iniciativa salvam vidas, catalisando a união da humanidade e simbolizando a realização do potencial heróico diante do caos e da destruição iminente. Será que a humanidade sobrevive realmente ou apenas adia seu próprio fim? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria Independence Day, ID 4, 1996.